Eu sou procurador-chefe do Conselho Federal de Medicina, trabalho com o direito médico desde 1995, ou seja, estamos aí já há quase 20 anos trabalhando com isso, e debate, palestra, aula de advogado, normalmente é muito chata. Eu sei porque eu participo de várias. Então, vou tentar ser o mais rápido possível, o mais sucinto possível, mas eu gostaria de trazer para os senhores uma questão que, sob minha ótica, é essencial, para que vocês conheçam, e, a partir do momento do conhecimento de vocês, a transmissão desse conhecimento é essencial. Eu falo por todo o Brasil a respeito da responsabilidade civil do médico, isso numa questão introdutória. Resumindo a responsabilidade civil de qualquer área de atuação, seja ela médica ou não, está resumida a uma questão de vontade. Existe o profissional, existe a norma protegendo o profissional e, passando essa norma, você assume um risco. Quando eu estou nesta posição, a possibilidade de eu cair é muito maior do que eu estando aqui. A norma é um instrumento de defesa que te impede ou te orienta para que você não dê um passo a mais. A partir do momento que você assume o risco e você esquece a norma, ouvida a norma ou ignora a norma, você está assumindo o seu risco e os efeitos, prejuízos e consequências decorrentes desse risco. Por que eu falo isso? Porque hoje, no Brasil, desde junho do ano passado, existe uma lei chamada Lei do Ato Médico. Fiquei sabendo hoje que de manhã vocês já debateram alguma coisa a respeito disso. Mas a Lei do Ato Médico é, do seu ponto de vista jurídico, o maior ganho, o maior presente, o maior prêmio que a medicina brasileira teve desde, eu poderia dizer, talvez a proclamação da República, mas com certeza desde 23 de abril de 1500, quando o Brasil foi descoberto. 21? 22. E eu vou explicar aos senhores por quê, rapidamente, e eu preciso que os senhores entendam, basicamente, que no Brasil, tudo decorre da Constituição, tudo, absolutamente tudo, em termos de normas. A partir do momento que os senhores conheçam a norma que rege a medicina, a questão do risco e da responsabilidade, norma, atividade, risco, é essencial o conhecimento da norma. E a norma essencial no exercício da atividade é a Lei do Ato Médico. Inciso 13º do artigo 5º da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Se estivesse acabado aqui a Constituição, o texto constitucional, não teríamos qualquer tipo de problema entre profissões. Todo mundo pode fazer tudo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Mas não é isso que a Constituição nos diz. A Constituição continua. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que o que estabelecer? A lei. Então, amigo, eu só posso fazer o que a lei permitir. E dentro dessa permissão legal, eu sou livre para fazer trabalho, ofício ou profissão. Isso é o que a Constituição me diz. E isso é indiscutível. Esse mandamento constitucional é amplamente aceito e referendado por todo e qualquer tipo de tribunal. Alguns ganhos da lei, grande conquista, deve ser analisado como um todo, deve ser começar a lida de baixo para cima, traz inovações e especifica o campo de atuação da medicina. Por que eu falo que tem que começar a ser lida de baixo para cima? Senhores, só para eu ter uma ideia, quantos aqui já leram a Lei do Ato Médico? 4, 5, 6, 7, 8, 9, não chega a 20, 25 pessoas, num universo talvez aqui de 60, 80 pessoas. Vamos lá, num 30%, por cima. É uma lei
de 7 artigos. 2 páginas de lei. Recomendo a sua leitura, por uma questão simples. Atividade profissional, norma, conhecimento, risco, responsabilidade civil. Bom, continuando. O artigo 7º diz o seguinte, ó. Compreende-se entre as competências do Conselho Federal de Medicina dizer o que é e o que não é experimental no campo da medicina. Isso é lei. Existia uma série de dúvidas junto ao Poder Judiciário sobre quem podia dizer o que é ou o que não é experimental na medicina no Brasil. Hoje existe essa dúvida? Não. O artigo 7º é claro em relação a isso. Vou correr. Esse artigo 7º, no seu parágrafo único, tem a especificação e a fiscalização dos conselhos de medicina através da aplicação de penalidades. Artigo 6º, e aqui é uma questão que eu sempre levanto e sempre ouço muito burburinho. A denominação de médico é privativa dos graduados em cursos superiores de medicina. Alguma novidade? E o exercício da profissão dos inscritos no Conselho Regional de Medicina com jurisdição na respectiva unidade da federação. Existe um programa do governo federal chamado Mais Médicos. E no cerne desse programa existe um profissional chamado intercambista. Quando as pessoas falam, o médico do programa Mais Médicos, eu costumo corrigi-los. Falo, desculpa, há um equívoco conceitual e legislativo no que você está me dizendo. Porque que conste do meu conhecimento, o artigo 6º da Lei do Ato Médico, que é 12.842 de 2013, diz o seguinte: só pode ser chamado de médico os graduados em curso de medicina e o exercício está afeto a quem é inscrito no Conselho Regional de Medicina. Até onde eu sei, a lei dos mais médicos não possibilita a inscrição desses cidadãos nos conselhos. E foi uma briga para isso. Eu cheguei a analisar mais de 100 documentos, analisar assim, olhar. Eu não sabia se era um certificado de torneiro mecânico ou um certificado de médico. Por quê? Porque era em russo, árabe, japonês. A lei isentou a necessidade de tradução juramentada de um documento vindo do exterior. Para vocês terem uma ideia da qualidade desse documento. Ou seja, a briga do Conselho de Medicina, no sentido de não registrar esses médicos, entre outras coisas, era pela precariedade da documentação e da certificação. Agora a gente está vendo pipocar por aí, através da Polícia Federal, que muito orgulho nos traz, em relação às últimas atuações, vários casos de diplomas falsos. Logicamente, isso ia acontecer. Porque a partir do momento que você não consegue ter a certeza de que um diploma é ou não é de médico, esses casos vão acontecer. Então, quando falam, o médico do programa Mais Médicos, eu sempre levanto a mão, desculpa, o intercambista. Assim denominado por lei, a lei dos mais médicos. Então, médicos, eles não são. Não nos termos da lei que rege o exercício da medicina, a lei que rege o exercício da atividade de vocês. Artigo 6º. Continuando. Artigo 5º. E aqui eu vou fazer uma diferenciação. Atos privativos de médicos. Ato privativo de qualquer cidadão, nos termos da lei, só aquele cidadão pode fazer. Então, o que é ato privativo de médico, nenhum outro profissional pode fazer. O que é ato privativo do advogado, nenhum outro profissional pode fazer. O que é ato privativo do juiz, nenhum outro profissional pode fazer. E dou um exemplo. Acredito que os juízes todos sabem mais do que eu. Vamos partir desse pressuposto. Agora, em termos de direito médico, talvez eu saiba mais que o juiz. Talvez. Isso me legitima para proferir sentenças em processos judiciais relativos a direito médico? Não. Mas eu sei mais que o juiz. Amigo, esse não é um ato privativo seu, esse é um ato privativo do juiz. Só ele, mas ninguém.
Esquece o juiz, esquece advogado, esquece Alejandro, vamos para o médico. Artigo 5º, já fomos no 7º, no 6º, estamos no 5º. São atos privativos dos médicos. Perícia e auditoria médica, coordenação e supervisão vinculadas de forma imediata e direta às atividades privativas de médicos, ensino de disciplinas médicas e coordenação de cursos de graduação, dos programas de residência médica, etc. Atividades privativas dos médicos. Continuemos. Artigo 4º. São atividades privativas dos médicos. Indicação e execução de intervenção cirúrgica e prescrição de cuidados médicos pré- e pós-operatórios. Só o médico. Indicação de execução de procedimentos invasivos. Sejam eles diagnósticos, terapêuticos ou estéticos. Espera aí, doutor Leandro. Espera aí. Vamos parar. Estamos no congresso de acupuntura, certo? Certo, vamos lá. É ato privativo do médico. Letra B. Vou tentar ler de novo para os senhores. Indicação da execução, indicar, e executar. Eu estou inventando alguma coisa aqui, senhores? Vamos lá. Lendo a lei. Execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos e as biópsias de endoscopia. Só este inciso B já é motivo por uma outra palestra, uma outra aula que a gente pode conversar uma outra hora. Estou falando aqui da lei do ato médico como um todo, então não vou me desviar. Mas só aqui a gente tem mais de metro para conversar. Continuemos nas questões privativas dos médicos. Intubação traqueal. A C, a D e a E dizem respeito à questão da anestesia, anestesiologia. Coordenação da estratégia ventilatória. Bom, eu não vou ler. Leiam, deverzinho de casa. Execução de sedação profunda. E aqui começam novidades entre aspas, que traziam confusões dentro do Poder Judiciário, mas que, a partir dessa lei, não trazem mais. Vamos lá. Emissão de laudos dos exames endoscópicos de imagem. Continuemos. Determinação G. Determinação do prognóstico relativo ao quê? Ao diagnóstico nosológico. Depois eu vou voltar nessa letra G. Continuemos. Indicação de internação em alta médica no serviço de atenção à saúde. Vocês sabiam que tinham profissionais dando alta que não são médicos? Sabia que existia essa confusão? Muita confusão. Senhores, são atos privativos do médico, são atividades privativas do médico, indicação de internação e alta médica no serviço de atenção à saúde. É ato privativo do médico. Não dúvidas. Sem dúvidas. Estou acabando. Realização de perícias. Perícias médicas eram realizadas por fisioterapeutas. O Supremo Tribunal Federal anulou, há 2 meses atrás, um processo inteiro com uma perícia médica realizada por um fisioterapeuta, com base em quê? Leia, amigo. Leia. Atenção médica de condições de saúde, atestado médico, privativo. Atestação de óbito, e aqui a gente começa e aqui eu finalizo. Aqui é a minha cereja do bolo. Prestem atenção. A lei, no seu artigo 2º, diz quais são as atividades do médico. Não está falando de atividade privativa. Tá? Por quê? A excelentíssima senhora presidenta da República colocou lá, o inciso 1º, é atividade privativa do médico. Exercício 1º, realização de diagnóstico nosológico. Ela vetou esse inciso 1º. O diagnóstico nosológico não é privativo do médico. Eu vou dizer um negócio que, em primeira análise, pode parecer estranho, mas não. É a coisa mais certa que ela fez. Privativo do médico não é. Porque o diagnóstico nosológico pode ser feito também por dentistas e veterinários nas suas respectivas áreas de atuação. Então, privativo, só ele, como eu falei anteriormente, não é. Mas eu vou trazer para os senhores o conceito do que é privativo, que eu já falei, e do que é exclusivo, que eu vou falar agora. Olha aqui. O médico, artigo 2º, desenvolverá suas atuações profissionais no campo de atenção à saúde para 1. Promoção, proteção e recuperação da saúde. 2. É isso que eu preciso que vocês prestem atenção comigo. Prevenção.
diagnóstico e o tratamento de doenças. Então, existe uma lei no Brasil que diz quem é o profissional que pode realizar diagnósticos. Sim ou não, senhores? Esta lei. Ela diz que o médico pode fazer prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. O que é diagnóstico? A lei responde. Artigo 4º. A determinação das doenças, diagnóstico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2 dos seguintes critérios: agente etiológico reconhecido, grupo identificável de sinais ou sintomas e alterações anatômicas psicopatológicas. Isso é diagnóstico. A lei diz quem é o profissional que pode fazer o diagnóstico? Sim ou não, senhores? Sim. A lei define o que é diagnóstico? Sim. A grande confusão que foi vendida aos 4 ventos e trouxe um gosto de derrota política na edição da lei do ato médico é o seguinte: poxa vida, foi vetado que o diagnóstico nosológico é ato privativo do médico. E, a partir daí, várias pessoas, não sei se mal intencionadas ou não, começaram a dizer: olha, não é privativo do médico? Está liberado, qualquer um pode. Esse é o pensamento que a Constituição Federal traz no começo, senhores? Volto lá para os senhores. O que a Constituição Federal fala? É livre o exercício da profissão, trabalho ou ofício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Existe alguma outra lei de 1500 para cá que diz o que é diagnóstico nosológico? Não. Existe alguma lei de 1500 para cá que diga quem é o profissional que pode realizar o diagnóstico nosológico? Além da lei do ato médico? Não. Então, senhores, por isso o diagnóstico nosológico é um ato exclusivo do médico. Por quê? Porque só existe uma lei que define o que é diagnóstico e o profissional que pode realizá-lo, ok? Correndo. O desespero é tão grande em relação a essa constatação que o governo, logo depois de editar a lei do ato médico com todos os vetos, propôs esse projeto de lei 61/26 de 2013. O que ele diz? A formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica, ressalvados os diagnósticos e prescrições terapêuticas realizados segundo o protocolo do SUS e diretrizes clínicas do SUS. O artigo 4º, que eu falei para vocês, está querendo ser alterado. Por quê? Nos termos em que hoje se encontra escrito, ninguém mais pode fazer o diagnóstico, senão o médico. É um ato exclusivo do médico. Só ele tem lei. Você só pode exercer a sua profissão nos termos que a lei permitir. E se a lei somente permite ao médico, o dia que o fisioterapeuta tiver essa lei, muito bem. O dia que o enfermeiro tiver essa lei, muito bem. Hoje tem? Não. Não. Ninguém tem. Só o médico. Por isso é um ato exclusivo médico. Legalmente. Decisões judiciais inúmeras. Não vou passar por elas. O doutor Fernando vai tratar disso em seguida. Doutor Fernando, o senhor me complementa para eu não me passar aqui. Mas tem zilhões de decisões judiciais nesse sentido, depois da edição da lei do ato médico. Senhores, é simples assim. Finalizo. Eu não sou bom contador de histórias, não sou bom contador de piadas, mas finalizo contando a história da minha avó. Minha avó no seguinte sentido, a avó da minha esposa, uma musicista. Eu estava conversando com o doutor de Niterói, que fez a palestra aqui anterior. Cadê ele? Acho que já saiu. Está lá. A avó da minha esposa, doutor, tinha 85 anos. E eu ia trabalhar no Rio de Janeiro, marcava toda a minha agenda para de manhã, para na tarde, na parte da tarde, poder pegá-la, mãozinha dada, bracinho dado, com a velhinha, a gente saía passeando pelos bairros, pela Tijuca.
Ela tomava seu chazinho, seu lanchinho, se limpava. Linda, 85 anos, musicista. Com 85 anos, ela pegava o ônibus, sábado à noite, seu violino, ia para as igrejas, tocar em casamentos, voltava. Uma mulher fora de série, sensacional, inteligentíssima, linda. Mas ela tem uma história peculiar. Um dia, ela pegou o violino, saiu de casa, entrou no ônibus, um ônibus vazio. E quem já andou de ônibus, eu já andei muito de ônibus, é aquele negócio, né? Você mexe. Vem o senhor, sentou do lado dela. Um rapaz jovem, forte. De cor. De cor. Ônibus vazio. Ela estranhou que o rapaz sentou do lado dela. Mas vida que segue, continua, passa túnel, Rio de Janeiro, aquele negócio todo. De repente, ela olha para o relógio e ela não vê o relógio no braço dela. Ela começa a procurar o relógio, olha para o lado, o relógio está no braço do cara do lado dela. Ela não teve dúvida. Ela chegou do lado, no ouvidinho dele, e falou: queridão, pega esse relógio, tira esse relógio, coloca aqui na minha bolsa, calado. Se levanta no próximo ponto e desce. O cara não teve dúvida. Tirou o relógio, colocou na bolsa da minha avó, levantou, fez o sinal, saiu no próximo ponto de ônibus e saiu correndo. Minha avó foi, tocou no casamento, pegou as coisas dela, voltou para casa de noite. Ela coloca a chave na porta. E no momento que ela abre a porta, ela tem uma das maiores surpresas da vida dela. Ela olha na mesa da sala e o que ela vê? Ela vê o seu relógio. A minha avó esqueceu o relógio. A minha avó assaltou o negão. Vocês estão rindo? Vocês não conviveram com a véia. Vocês não conviveram com a véia. É o nível dela, pra vocês verem. É bonitinha, 85 anos, mas é perigosa. Então, eu sempre falei: vó, a senhora já parou para imaginar que nas notícias do Globo, por exemplo, velhinha meliante, assalta cidadão de bem e tal? Foi, meu filho, eu não pensei. Eu conto essa história para finalizar por um único motivo, gente. E isso é essencial vocês saberem e assimilarem. Nós estamos sendo assaltados nas nossas prerrogativas. E aí eu falo nós, porque eu milito com o doutor Fernando, desde que eu tinha cabelo, e ele também. A gente já foi expulso de vários gabinetes de juiz e desembargador, assim, chutado. Não é, doutor Fernando? Mas a gente continua, porque a gente acredita. Hoje, o arsenal de jurisprudência que o Colégio Médico de Acupuntura tem é um arsenal jurisprudencial que ninguém tem. Ninguém, nenhuma outra sociedade no Brasil tem. Mais de 15 acórdãos no Tribunal Regional Federal. Quase 10 acórdãos no Superior Tribunal de Justiça. Mais de 5 acórdãos no Supremo Tribunal Federal, acolhendo a tese do Colégio Médico de Acupuntura. E ninguém fala nada. Quando falam do nosso relógio, a gente tira o relógio, dá o relógio, levanta, dá o sinal no ônibus e sai correndo. Não! O relógio é nosso, por direito, por lei, é nosso. Agora, não adianta eu ficar falando aqui durante 2 horas se essa mensagem não for jogada para frente. Os senhores são formadores de opinião. Os senhores têm área de atuação, influência junto à sociedade nas suas respectivas áreas, nas suas respectivas cidades. Isso tem que ser divulgado. Eu não estou falando, não acredita em mim, amigo e amiga. Leia a lei. Leia a lei. E comece a fazer escândalo. Defenda seus direitos. Diga para a velhinha, que é mais fraca que você, que é menor que você, e que não está sabendo o que está fazendo, que o relógio é seu, por direito, por lei. Eu estou à disposição sempre. E essa mentalidade
eu tenho trabalhado, recebendo orientações do Dr. Fernando, Dr. Debrando, Dr. Dirceu, que são as pessoas com quem eu tenho mais contato nos últimos anos, no sentido de trabalhar pelo Colégio Médico de Acupuntura e no sentido de trabalhar pela acupuntura, para que a gente possa ter essas teses, todas que eu estou colocando para os senhores, referendadas pelo Poder Judiciário. Olha o risco. Norma, conhecimento, responsabilidade, efeitos, lei do ato médico. Um grande, grande passo para a categoria médica. Desculpa ter passado o tempo. Muito obrigado.